Olá, ótima tarde a você aí de casa que está acompanhando o Balanço Geral. Vamos falar da Chapecoense agora, porque o Verdão se reapresentou ontem à tarde no CT da Água Amarela e iniciou a preparação para o confronto de domingo com o Vasco da Gama na Arena Condá. E claro que o assunto por lá não é outro, senão a sequência de derrotas, tanto na final do Campeonato Estadual como na estreia do Brasileirão. Da melhor campanha do catarinense para um momento de... A gente está em meio a uma crise, sendo que a gente perdeu 2 jogos. Então você vê como o futebol ele muda muito rápido. Nós perdemos 2 jogos e estamos em crise, né? Uma sequência de derrotas que nem é tão longa assim, mas é significativa. Derrota na decisão, no jogo que custou o título estadual. Derrota por goleada na estreia do Brasileiro. O que aconteceu com a Chape? A gente imaginava estrear bem, com vitória, no máximo um empate, né, fora de casa. Aqui no Campeonato Brasileiro a gente sabe que às vezes um ponto é bem-vindo. E a gente teve um revés ao contrário do que a gente imaginou. A gente está muito chateado, muito triste, muito mordido mesmo. É com essa vontade de voltar a vencer que a Chape se reapresentou. Fez o primeiro treino da semana. Ainda não dá para saber se o professor vai mudar o time, o esquema, mas os atletas sabem o que eles querem mudar. Se nós tivermos um resultado positivo no domingo, as coisas já começam a mudar. E eu acho que esse é o pensamento. A gente tem que trabalhar muito forte, como a gente sempre trabalhou, para mudar esses resultados, esse ar que está aqui. Foi o primeiro jogo e a primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Pela frente, a Chape ainda tem outras 37 partidas, uma competição que é longa e só termina em dezembro. Até lá tem tanta bola para rolar e quem se arrisca a escrever as páginas desse capítulo chamado Brasileirão 2018? A gente não sabe o que a Chape vai enfrentar lá na frente, mas sabe que o futuro vai chegar. Certeza que vem do treino dessa terça, ao ver o Lorenzo, filho do goleiro Danilo, se preparando para agarrar as oportunidades do futuro. Que assim como o pequeno, a Chape agarre a oportunidade de fazer um bom campeonato que está só começando. Grande Lorenzo, boa tarde. Lorenzo tá pra cá, ele é muito ligado ao Alan Ruschel, então o Alan ontem levou ele lá pro CT para ele brincar com a bola. Muito bacana ver ele brincando por lá, né? E a gente, claro, olha para ele e lembra muito do Danilo também, que inclusive era o goleiro naquela oportunidade quando o Chapecoense enfrentou o Sport na Badá e perdeu por 5-1 em 2016 no Campeonato Brasileiro. A gente vê essa realidade aí, o 5-1 batendo a porta da Chapecoense novamente e o Vinícius, durante a entrevista, falando de crise por essas 2 derrotas. É claro que ele falou num contexto aí, né? Dizendo que o futebol muda muito rápido, né? Vivia um momento muito bom e agora essas 2 derrotas... Meio que ironizando. Eu acho que ele meio que ironizou, dizer, pô, crise, por causa de 2 derrotas, crise. Eu não vejo como crise, o Rui Costa também falou sobre isso, daqui a pouco a gente vai ver hoje pela manhã. Eu acho que é um momento de turbulência. É um momento de turbulência, agora crise não. Crise é muito mais amplo, né? São 2 derrotas significativas que merecem atenção especial. Né? Perder título é sempre dolorido, porque quem ficou 19 anos sem conquistar nenhum título estadual sabe o valor que tem um campeonato catarinense. Né? Para quem ficou de 77 a 96 sem saber o que era um título estadual, a gente sabe, dá valor para um título estadual que infelizmente escapou, não volta mais, assunto que ficou no passado e que, né, infelizmente a gente não pode mudar. E a derrota para o Atlético Paranaense também foi uma derrota muito significativa pelo placar. Perder lá não é normal, porque a gente sabe que é difícil jogar lá para todo mundo. O Chapecoense nunca ganhou lá. O que destoou foi o resultado de 5-1, que é um resultado também atípico, né? Então a semana, é aquilo que eu falei brincando segunda-feira, mas que é verdadeiro. O bom é que tivesse jogo hoje, que daí sim, né? Daí as atenções já estariam se concentrando para o próximo jogo. O problema é que o próximo jogo é só domingo. E todos aqueles que falarem durante a semana serão questionados a respeito da derrota para o Atlético Paranaense. Então, é um momento de turbulência, onde que precisa dentro do clube ter calma, tranquilidade, para poder conviver com isso, para dar a volta por cima dentro de campo contra o Vasco da Gama, que é aquilo que todo mundo quer. Com certeza, você falou desse momento, né, que seria bom se o Chapecoense jogasse agora, para que os jogadores não fossem questionados. De preferência contra um adversário fraco, né, para ganhar fácil.
Só que nós estamos na Série A de Campeonato Brasileiro e ali não tem jogo fácil, ali é tudo jogo complicado. Escolhe o adversário, não dá. Desses aqui a gente não se arrisca a escolher, exatamente. Porque cada um com seus objetivos no campeonato, às vezes você enfrenta um time que é considerado do grupo dos fracos, com investimento menor, mais e difícil, aí né? surpreende. A gente teve Atlético Goianiense e Bahia o ano passado aqui na Arena Condá, que a gente lembra muito bem como foi. Você falou isso dos jogadores, tanto é que nem mais um jogador vai para a coletiva agora, Badá, até domingo. Hoje foi um diretor, amanhã vai outro dirigente, na sexta-feira o técnico Kleina, para reservar um pouquinho o grupo para que trabalhe. Porque a gente viu ali a cara de abatimento do Vinícius. É difícil, é constrangedor para o jogador ter que explicar uma derrota de 5-1, né? Então, gera desgaste ainda mais. Então, eu acho até que é uma atitude correta, não é impor lei do silêncio, não. Eu acho que é até para preservar um pouco os jogadores. A gente sabe que está havendo cobrança interna, isso tem que ter. Não, talvez não seja cobrança a palavra ideal, mas está havendo conversas internas, né, para analisar bem tudo aquilo que aconteceu no primeiro jogo, porque é como você falou na matéria, né, é um livro de 38 páginas e apenas a primeira página foi escrita e aquela página ali rasga fora, arranca, elimina. Tem mais 37 páginas para escrever uma bonita história da Chapecoense no Campeonato Brasileiro. E eu, como poeta, sou uma desgraça. Então pula. Segue o baile. Você falou da derrota de 5-1. O Rui Costa hoje de manhã falou que a Chapecoense só perdeu de 5-1, porque quando tomou 2-1 e depois foi muito rápido o terceiro gol do Atlético Paranaense, a Chapecoense ainda buscou a vitória. Por isso que esse placar foi tão elástico. E o Rui Costa também falou, Badá, sobre esse momento. Ele foi até questionado justamente sobre o que o Vinícius falou ontem na coletiva. É crise ou não é crise? Como é que ele vê esse momento da Chapecoense? Acompanhe. Não há crise, não há quebra de confiança. Agora, eu estou aqui hoje em respeito principalmente ao nosso torcedor, a vocês que fazem com que o que a gente diz aqui chegue ao torcedor. Eu não poderia simplesmente desconsiderar que o resultado, o início do Campeonato Brasileiro nosso foi frustrante para o torcedor e para nós também. Mas eu também tenho o dever de dizer ao nosso torcedor de que não há crise, que não há vestiário quebrado, ao contrário, é um vestiário muito unido, há uma confiança absoluta na comissão técnica, no trabalho do Gilson Kleina. Esse Gilson Kleina é o mesmo que nos resgatou ano passado, uma situação, aquela sim, muito difícil, né, e que teve uma adversidade como muitos treinadores terão nesse campeonato. Muito boa essa comparação, né? O Gilson Kleina que nos tirou de um momento de crise, sim, no ano passado, e que bom que o Chapecoense vive essas conversas, essas entrevistas agora no começo do campeonato, né? Muito melhor do que se viva isso lá no final. Claro, com certeza. Eu ouvi toda a entrevista do Rui Costa. E a gente tem que saber reconhecer que nos momentos difíceis ele vem a público para dar explicação, e ele falou isso, para dar satisfação ao torcedor, até mesmo para a imprensa, que é o elo de ligação com o clube, com os torcedores, com os sócios. Só me permito discordar de uma coisa do que eu ouvi do Rui Costa, que ele falou que o primeiro tempo do jogo lá em Curitiba foi um bom primeiro tempo, um jogo igual. Não foi, né, Rui? 76% de posse de bola para o Atlético Paranaense contra 24% da Chapecoense. E já no primeiro tempo o Atlético poderia ter feito gols, né? Não fez, mas enfim... depois no segundo tempo, daí, por circunstâncias do jogo, desandou a maionese. Mas o que a gente nota é de que o Rui Costa, o próprio Maringá, Gilson Kleina, né, tem experiência, eles têm experiência para passar por tipo de situação delicada, por momentos de turbulência. Aqui na Chapecoense, o Rui Costa, desde que chegou no final de 2016, não enfrentou nenhum grande momento de crise forte mesmo, como ele viveu, por exemplo, lá no Grêmio. Naquele período que ele ficou lá no Grêmio, lá ele viveu crises fortes, crises grandes. Período difícil do Grêmio, sem conquistar títulos, né, o torcedor cobrando muito. Lá ele viveu momentos de crise e para o dirigente isso é importante porque amadurece. Aqui na Chapecoense não. O ano passado o time conquistou o título do Campeonato Catarinense, na Libertadores foi bem dentro de campo, classificou para a segunda fase, depois deu problema lá no Tapitão, foi eliminada. Depois no Campeonato Brasileiro teve um momento de dificuldade ali quando foi trazido o Gilson Kleina, a saída do Wagner Mancini, depois do Vinícius Eutrópio, mas logo foi resolvido e o Gilson Kleina deu um novo rumo para a Chapecoense, terminou muito bem o campeonato. Então, momentos de turbulência eles estão acostumados a conviver. Então tem que ter calma, tranquilidade, né, e administrar isso internamente para poder já dar a volta contra o Vasco da Gama. Para a gente encerrar esse assunto de Chapecoense, Badá, vamos chamar mais um trechinho da sonora, né, da entrevista coletiva do Rui Costa, que ele fala justamente sobre novas contratações, né, se o grupo está fechado ou não, e eu acho que ele foi muito feliz também na resposta. Dizer aqui que o grupo está fechado, daqui a 15 dias vocês me cobram, pô, Rui, tu mentiu pra gente, disse que o grupo estava fechado e chegou
mais um jogador. Então, o que eu posso dizer para vocês é que, primeiro, falar em contratação no momento em que a gente perdeu de 5-1 pode parecer ou passar uma imagem para o torcedor que a contratação que vier vai resolver o problema e que aqueles que aqui estão não resolvem os problemas. Então, eu quero dizer que eu estou muito satisfeito com o grupo que nós temos. Esse grupo é um grupo muito capaz, que tem todas as condições de enfrentar qualquer competição que nós tivermos pela frente, qualquer adversário, mas, se for possível, dentro do nosso orçamento, trazer mais um ou outro jogador que possa se somar à qualidade que a gente tem aqui nesse campo, é meu trabalho, é nosso trabalho da Departamento de Futebol, buscar essas alternativas. E tem mais um jogador que está prestes a ser apresentado, que é o Leandro Pereira, a gente já falou dele aqui. Teve mais um que chegou hoje, né? O lateral direito, Marcos Vinícius, do Tubarão, foi visto lá no centro de treinamento. Hoje de manhã. Tem 21 anos, fez um bom campeonato catarinense, nas 2 vezes que jogou contra o Chapecoense, causou boa impressão em outros jogos também. 21 anos, o Chapecoense adquiriu 60% do passe dele, mas é para o futuro. Guri, garoto, eu acho que é uma boa sacada. Mas o importante é o Leandro Pereira, e por aquilo que foi dito pelo Rui Costa, vai estar à disposição, vai ser apresentado, vai ter o nome no bid, e aí vai ficar à disposição do Gilson Kleina. É importante também porque é uma posição onde só tem o Wellington Paulista. E às vezes quando o Wellington Paulista não está bem, tem que trocar. E o Leandro Pereira, com certeza, por isso vai ser importante. Então, segue o baile, bola para frente, o negócio é trabalhar, né, e a gente acalmar um pouco o ambiente para dar tranquilidade para o grupo, para que contra o Vasco da Gama, o Chapecoense busque a sua recuperação. Para finalizar, não temos imagens, não temos direito, né, sobre as imagens da Libertadores, mas ontem o Grêmio empatou 0-0 com o Cerro Porteño lá no Paraguai. Foi prejudicado pela arbitragem, no primeiro tempo, um pênalti claríssimo sobre o Everton, que não foi marcado, o Jeromel mandou bola na trave, o time sentiu muito a ausência do Luan, o Luan faz muita falta no Grêmio, mas acabou sendo um bom resultado. Agora o Grêmio tem 2 partidas em casa, se ganhar as 2, muito provavelmente termina a primeira fase aí na primeira colocação do grupo e classificado, que é a missão do Grêmio nesta primeira fase da Libertadores, até porque, tirando o Cerro Porteño, os outros adversários certamente não vão incomodar. Joga com essa pressão de ser o atual campeão, né? Também, o Renato Gaúcho até falou isso depois da coletiva, né? A gente convive com esse peso, mas vamos em busca do tetra. E o Internacional já está lá no Nordeste, enfrenta amanhã o Vitória pela Copa do Brasil. Amanhã a gente fala mais sobre o Internacional. Agora, o momento dos abraços, pode ser? Podemos. Preciso mandar um abraço muito especial para dona Elma Santin Zanuso, ela que é tia da Liege, que é lá de São Cristóvão. Um beijão para ela que sempre nos acompanha. A gente fica muito agradecido. E lá do outro lado do Rio Uruguai, lá em Planalto, Edson Soares, falou no Facebook aí que nos acompanha todos os dias. Então, pro Edson Soares, turma de Planalto, eu sei que lá assistem muito a gente. Muito obrigado pela audiência e um grande abraço a todos. Beleza. Um abraço também pro Sargento Manuel, lá de Xaxim, né? Abraçando